nossa autoria. Rafael e turma comporam essa canção. É isso aí. Glória a Deus, hein? Ele já recebeu uma palavra profética na quarta-feira do culto profético e já botou em prática, já escreveu uma música. E mais virão aí, né? No forno quentinha do coração de Deus pro coração da nossa galera e pro nosso coração. Amém? Aleluia. Muito bom. Bom, quem está empolgado para ouvir a palavra de Deus aí? Amém, sim que é bom. Quanto maior é a sua empolgação, maior a sua participação, mais vocês vão conseguir extrair de mim, de Deus, mais revelação vai vir sobre nós e mais gostoso vai ficar o nosso culto, amém? Glória a Deus, vamos orar? Pai querido, Pai de glória, nessa noite nós te pedimos que a sua palavra venha ser customizada à necessidade real de cada um aqui presente, Senhor. Nós vamos falar sobre as tuas promessas. As tuas promessas são sim e amém, Cristo Jesus. Que elas façam e gerem vida dentro de nós, ó Pai. Senhor, tu és aquele Deus maravilhoso que nos dá um futuro e uma esperança. E nós desejamos viver esse futuro brilhante que o Senhor tem para nossas vidas, para nossas famílias, Senhor Deus, para os nossos relacionamentos, ó Pai. Obrigado por nos dar um propósito nobre para buscarmos viver, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nos transforma e nos muda. Para a honra e glória do teu nome, nós queremos viver o melhor que o Senhor tem para nossas vidas. Para a glória do teu nome. Amém. Amém? No culto passado, nós falamos um pouco sobre a palavra promessa. Então eu queria dar uma recapitulada em tudo que foi compartilhado, né? E eu comentei com vocês sobre algumas pessoas que prometem coisas e não cumprem, lembram? E às vezes até nós mesmos prometemos coisas acerca de nós mesmos, prometemos coisas... Não, semana que vem eu vou para academia, mês que vem eu começo o inglês. A gente promete coisas para nós mesmos e não conseguimos cumprir, não é verdade? Mas Deus Todo-Poderoso, Ele promete cumprir. Ele é aquele que nunca falha. A Bíblia fala que ele não é homem para que possa mentir. E quando ele estende a sua mão, ele também não volta atrás. Quando ele fala, acontece. Quando ele disse haja luz, houve luz. Então Deus não pode mentir, Deus não volta atrás. Quando ele declara, acontece. E a palavra promessa significa uma oferta com um resultado garantido. Quando ela vem de Deus, o resultado é garantido. Mas como que eu posso viver as promessas de Deus? Bom, primeira coisa que eu tenho que fazer é conhecer as promessas. Como que eu vou viver algo que eu não conheço? Então eu preciso conhecer, eu preciso descobrir. E aqui na palavra de Deus tem pelo menos 3.500 promessas de Deus para você. Não é para o pessoal que existia há 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, há 1.000 anos atrás. As promessas que estão escritas aqui é para mim, para você e para sua família, amém? Então... primeiro você pode começar a conhecer essas promessas. Quando você conhece essas promessas, isso gera esperança em você. Depois você vai entender, você precisa conhecer e depois entender essas promessas. O que isso representa? Qual é o impacto dessa promessa de Deus? Quando você entende a promessa de Deus, as suas preocupações são removidas da sua mente. A ansiedade vai embora e você absorve essa promessa de Deus e te gera alegria. Mesmo antes de você viver a promessa, quando você recebe, quem é que não ficou feliz na quarta-feira de ter ouvido a profetisa Samantha, né? Declarar algo sobre a sua vida, sobre o seu futuro, que veio do coração de Deus. Só a promessa, mesmo antes de acontecer, já nos traz esperança, já nos alegra. Então quando você entende, isso acontece. E depois o terceiro item, eu preciso buscar viver a promessa, porque ela não acontece automaticamente. Não é porque Deus me deu uma promessa, Deus declarou que ela automaticamente vai acontecer. Ele quer cumprir na minha vida, mas tem a minha parte. Porque toda promessa tem uma premissa. Amém? Tem a minha parte no jogo. Toda vez que a sua vida não estiver fazendo sentido, você abre a Bíblia, você vai achar uma promessa para você. Eu dei o exemplo de uma situação jurídica que eu e a minha esposa estávamos sendo processados injustamente. A pessoa queria 20 mil reais, o juiz estava dando ganho de causa para ela, nós desesperados, nós não temos esse dinheiro. Eu orei, Deus deu uma promessa para nós: farei da tua justiça brilhar como o sol do meio-dia. E ele falou, farei que a tua justiça vai brilhar como o sol do meio-dia e que você é inocente. Salmo 37. E aí, quando Deus deu essa palavra para nós,
nosso coração se assentou, dito e feito aconteceu. Pouco tempo depois saiu o veredito, a pessoa perdeu a causa e nós não tivemos que pagar nenhum real. Então, seja qual for a situação que você está vivendo, tem uma promessa na Bíblia para você. Não importa o drama ou o trauma, se é falta de finanças, Deus tem promessa de provisão. Deus é misericordioso, Ele é maravilhoso e Ele gosta de nos dar mais daquilo que podemos pedir, pensar ou imaginar. Amém? Bom, via de regra, essa é um resumão das promessa. Mas nós focamos que Deus tem 4 promessas específicas para nossas vidas, que são as promessas principais, que Ele quer que todo cristão viva. Então eu quero compartilhar com vocês, se você tem a sua Bíblia aí, se quiser abrir no livro de Êxodo 6, nós teremos também aqui um slide. Na verdade, vamos focar aqui no slide. Você coloca lá, Thaís? Cadê? Tá, sem problema. Vamos lá. Portanto, essa é a promessa que Deus disse ao povo de Israel, quando o povo de Israel ainda estava vivendo no cativeiro no Egito. Eles ainda eram escravos, eles foram escravos por 400 anos, estavam vivendo sobre uma opressão tremenda. E Deus derramou uma promessa, falou por meio do seu servo Moisés e disse assim: portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor e vos tirarei, repete comigo, tirarei de debaixo das cargas dos egípcios e vos livrarei, repete, livrarei da servidão e vos resgatarei com os braços estendidos e com grandes juízos, e eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas dos egípcios. Se você vê os 4 verbos que nós falamos aqui, são 4 promessas que Deus tem para nossas vidas. E aqui Deus prometeu para o povo de Israel e Ele cumpriu na vida do povo de Israel, e da mesma forma Ele promete para mim e para você e quer cumprir nas nossas vidas porque tem uma simbologia muito forte se aproximando a Páscoa. Nós vamos entender melhor também nos próximos domingos. Então diz lá a promessa, eu vos tirarei. Tirarei é a primeira promessa. Um judeu, ele celebra a Páscoa com 4 taças de vinho. Ele toma 4 taças de vinho, tem a primeira promessa, eles tomam a taça, vem a segunda, primeira promessa, eu vos tirarei. Eles falam esse versículo, eles leem esse versículo. Portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, eu vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios. Eles tomam a primeira taça. Eu vos livrarei da servidão. Eles tomam a segunda taça. Eu vos resgatarei com o braço estendido e grandes atos de juízo. Eles vão lá, tomam a taça. E eu vos tomarei por meu povo e serei o vosso Deus. Eles vão e tomam a última taça. Essa é a Páscoa judaica. Até hoje eles fazem isso. Interessante, né? Porque eles gostam de relembrar as promessas de Deus. Então, a primeira taça nós focamos um pouquinho no culto passado, que é a taça da salvação, que fala sobre tirar de debaixo das cargas dos egípcios. Então o povo de Israel estava em cativeiro, eles eram escravos no Egito, e Deus só podia fazer algo na vida deles se Deus tirasse eles daquele ambiente. Deus precisa mudar a gente de ambiente, mudar a gente de atmosfera, mudar a gente de local e colocar a gente... A Bíblia fala que Deus tira a gente do reino das trevas e nos planta no reino da luz. Então, Ele precisa, para Ele fazer algo em mim, para que eu possa viver as outras promessas de Deus, eu preciso que Deus me tire de onde eu estou e me coloque num novo lugar. Essa é a taça da salvação. A palavra Egito significa lugar de limitação, lugar de confinamento. Então ele me tira o pecado me limita. Ele não me deixa viver o melhor de Deus. O Egito representa o pecado, representa o mundo que oprime. O pecado oprime. Quem é que peca e não se sente culpado? Na maioria das vezes a gente se sente culpado. A gente faz um pecado, a gente comete um erro, a gente fala, o que eu fiz? O Espírito Santo nos constrange. Então, e mesmo quando você não conhecia Jesus, mesmo quando você, sem conhecer Jesus, você se sente mal quando você faz algo errado. Então assim, Deus ele precisava nos tirar dali,
nos colocar num novo lugar para daí começar a trabalhar em nossas vidas. Então a taça da salvação é uma taça separada das outras. É uma taça muito importante e ela acontece de forma instantânea. Ela acontece de forma instantânea e isso é fascinante. A salvação ela é fácil porque ela é graça. Você só precisa receber, crer no seu coração, confessar com sua boca e você pode degustar dessa taça. Porque é o sacrifício que Jesus fez na cruz e não o nosso. Se você puder ler comigo Efésios 2, 8 e 9. Por favor. Olha o que diz. Pois vocês... 8. Aí. Pois vocês são salvos por meio da... Isso não vem de vocês, é dom de quem? Então não importa o quanto eu me esforce, eu nunca vou ser salvo. Eu preciso reconhecer o sacrifício de Jesus e ter comunhão com Ele, com a primeira taça, a taça da salvação. Versículo 9. Vixe, tá louco isso aí. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então ninguém pode se gloriar na salvação. É dom de Deus. Eu só recebo. Então a salvação ela acontece automática. Não é meu crédito, é crédito de Deus. Amém? Eu conheci uma vez uma moça e eu levei ela para a igreja e ela consequentemente acabou levando o pai dela para uma peça de teatro que a nossa igreja estava fazendo e ela falou, vou levar meu pai. Eu falei, legal, leva seu pai, ele precisa de Jesus e tal. O pai dela era um cara que era bambambam de um banco na Austrália, um cara muito culto, ele era inglês já é né, aquele porte assim, né? E ele parece do porte real, né? Da realeza. E ele chegou na igreja com o nariz em pé, todo cético. E eu vi o culto foi uma benção, a peça foi demais. Ele morreu de rir na gargalhada, adorou. Aí chegou no final, o pastor falou: quem gostaria de receber a salvação? Quem gostaria de receber Jesus? Ele começou a se transtornar. Ele começou a ficar com muita raiva. Aí ele chegou e falou: onde já se viu? Isso aqui é fast food agora? Você levanta a mão e é salvo? Como assim? Saiu falando mal da igreja, falando mal de todo mundo, falando mal de Deus. E não é assim que acontece. E você? Qual que é o teu... Completamente ele não entendeu o que é graça. Porque a salvação é graça. É uma taça separada dessas outras. A salvação acontece instantaneamente. E no final do culto eu vou te dar uma oportunidade. Se você ainda não experimentou dessa graça de Deus, se ainda não tomou dessa taça da salvação, hoje à noite você vai tomar. E Deus vai pegar o seu nome e vai escrever no livro da vida. Amém? Então a taça da salvação tem a ver com a vida eterna. Tem a ver com viver com Deus eternamente. Amém? Então... Deus precisa tirar o povo do Egito para poder fazer com que eles comecem a viver com propósito. Porque não tem como você alcançar o seu potencial vivendo no Egito. Não tem como um passarinho alcançar seu potencial dentro de uma gaiola, tem? A gaiola precisa ser aberta. E Jesus é aquele que abre a gaiola da nossa vida, ao aprisionamento do pecado. Amém? Então essa foi o resumo da primeira taça, glória a Deus. A segunda taça, que é onde nós vamos focar hoje. A gente acaba saindo do Egito, mas muito do Egito fica dentro de nós. A gente sai da vida de pecado, mas muitas coisas pecaminosas ainda atuam no nosso interior. E é sobre isso que nós vamos focar nessa noite. Jesus disse na segunda promessa: eu vos livrarei da servidão. Essa taça é extremamente importante. Porque 87% dos cristãos ficam patinando nela. A vida toda. E nunca vivem o seu potencial. Estava conversando com meu amigo Ricardo outro dia, ele falou: nossa, essa segunda taça parece um videogame, né? Vocês lembram do joguinho do Mario? Né? Você vai indo no joguinho, aí você chega no chefão, você não passa do chefão, o que acontece? Volta tudo de novo. Aí você vai, passa, sobe tudo, um esforço danado. Aí chega no chefão, você perde, o que acontece?
tu volta tudo de novo. E tem muitos de nós, cristãos, que já saiu do Egito, mas não consegue, Deus não permite, não se esforça. E o Egito não sai dele, o pecado não sai dele, o comportamento não muda, o vício não se liberta. E a pessoa fica ali por muito e muito tempo. Deus não quer isso, amém? Deus gosta de fazer tudo completo. Então, a gente tem que entender que essa segunda taça, ela é um processo. Conversando com a minha esposa, ela falou assim, olha, a gente não entende muito de vinho, mas um vinho encorpado, ninguém consegue tomar tudo num gole só. A segunda taça é um vinho encorpado. Você tem que tomar aos poucos. Porque a libertação nossa é feita por processo, amém? É por goles. E Deus te liberta. E Ele quer nos libertar. Imagina o povo de Israel, 400 anos vivendo como escravos. Sai do jugo da escravidão. Vai rumo à terra prometida. Eles não sabem se comportar como homens livres. Eles não sabem, suas atitudes ainda, sua mentalidade ainda é de escravo. Deus precisa trabalhar eles na segunda taça para tirar o Egito, tirar a mentalidade de escravo, e com nós é a mesma coisa, a gente aceita Jesus, a gente fica maravilhado com Jesus, mas ainda tem muitas áreas do nosso caráter, da nossa personalidade, do nosso eu, que Deus precisa tratar, amém? E é isso que nós vamos falar um pouco mais aqui hoje. Sendo que, já reparou que na história do Egito, muitos do povo de Israel queriam voltar para o Egito quando vinham as dificuldades? É diferente hoje? A pessoa aceita Jesus, fica maravilhado, glória a Deus. Quando Deus começa a pôr a mão para trabalhar no caráter dele, que precisa da parte dele também, ele fica com saudade do Egito. Mas lá era mais fácil, né? Eu não tinha que ser confrontado, eu não tinha que me arrepender, eu não tinha que confessar pecado, eu não tinha nada disso, eu vivia a minha vida, ninguém me enchia o saco, mas agora é diferente. Agora eu estou no reino da luz. Quando eu faço coisa errada, a luz expõe. Para quê? Para que eu me arrependa, para que eu seja curado. Então, é um processo. Nós vimos um post, eu e minha esposa, essa semana, muito interessante, que diz assim, sobre Judas. Judas foi o cara que teve o melhor pastor, Jesus Cristo, o melhor mestre, Jesus Cristo, os melhores companheiros de obra, os melhores parceiros, que eram os discípulos, e ainda assim pisou na bola e não se recuperou. O culpado é quem? O próprio Judas, não é? E às vezes Judas tinha um problema no caráter dele, ele gostava de afanar as ofertas. Quando Jesus recebia as ofertas para o ministério dele, para ele alugar carro, para ele viajar, Judas vinha lá, mas nunca foi liberto. De quem é a culpa? No próprio Judas. Então a gente não pode culpar Deus, culpar a igreja, culpar o pastor, culpar as pessoas, culpar o irmão que me ofendeu. Eu preciso tomar responsabilidade da minha libertação. Eu preciso disso. A taça que nós estamos falando hoje, ela serve para todos nós que estamos lutando contra a nossa natureza pecaminosa. E olha, eu quero que você se sinta bem à vontade, porque o próprio apóstolo Paulo fala que ele também lutava. Ele fala assim, olha, as coisas que eu não quero fazer eu faço. O que eu quero fazer eu não faço. Que homem terrível que eu sou. Quem poderá me livrar disso, se não é Jesus Cristo? Então, se o apóstolo Paulo também tinha dificuldade, quanto mais nós temos que reconhecer isso e buscar e se aproximar do trono da graça, amém? Para Deus mudar a nossa vida. Então essa taça serve para todos que ainda não se libertaram do passado. Porque se você não se libertar do seu passado, você não vai viver o seu futuro. Então, vamos nessa. Vamos tomar um gole dessa taça, amém? Porque a libertação, a primeira taça da salvação, determina onde você vai passar a sua eternidade. Já a segunda taça é a qualidade da tua vida aqui na terra. Como vai ser a qualidade? Não dá para pular. Não, eu vou direto para essa taça aqui. Não, eu vou direto para a quarta, que é a bênção. Não dá para pular. Você precisa tomar a taça da libertação, amém? Porque quando a minha mente muda, lembra que o povo de Israel tinha mentalidade de escravo?
Deus precisava tirar e mudar aquela mentalidade deles para que eles vivessem o melhor de Deus. Então, quando a minha mente muda, automaticamente o meu comportamento vai mudar. Minhas atitudes vão mudar junto com ela. Tem um vídeo que eu vi essa semana muito engraçado, talvez alguns de vocês viram, daquele Adnet, que é muito engraçado, aquele maluco lá, que é Vida Corrompida. Aí fica lá a musiquinha tocando da vida corrompida, ele suborna o guarda, né? E paga cerveja pro guarda não multar ele. É sobre o jeitinho brasileiro a música, né? E você vai vendo aquele clipe, você vai vendo diversas situações, pessoas que avançam o farol, bloqueiam a rua, pessoa que para em vaga de idoso, em vaga de deficiente, pessoa... Então assim, você vai vendo aquilo, você vai vendo o comportamento, né? Por quê? É a mentalidade. Eu penso que é normal, eu penso que é eu primeiro. Então, quando eu ficar continuando pensando assim, meu comportamento não vai mudar. Mas quando eu começar a entender que isso é errado e não é a maneira de Deus de ser, minhas atitudes vão começar a mudar. Então, tem que rolar uma mudança aqui primeiro. Não é à toa que Deus fala que, na sua palavra em Romanos 12, que precisa haver uma transformação na nossa mente. Porque quando minha mente muda, meu comportamento muda. Então eu preciso que a minha mente possa mudar. Amém? Não há coisa na vida que não tem alternativa. Você sempre tem opção. Uma coisa que nós decidimos na nossa família, nós sempre devolvemos o carrinho do supermercado no lugar certo. Se eu vou no Extra, não tem vaga, eu paro lá longe, eu boto a compra no meu carro, eu terminei minha compra, eu volto com o carrinho com meu filho. Meu filho às vezes pergunta, papai, por que a gente faz isso? A nossa família faz assim, filho. Porque você dá exemplo e você molda o seu filho. Se você tá em casa, o telefone liga, teu filho atende. Pai, é para você, diz que eu estou tomando banho. E você está lá vendo televisão, não quer atender. Você já está moldando um comportamento errado na vida do seu filho. Então nós temos que entender... Eu preciso que o Egito saia de mim. Eu preciso que esse jeitinho brasileiro saia de mim. Porque isso não é de Deus. O reino de Deus não funciona assim. Né? E no vídeo, no clipe, é muito engraçado. Vai passando diversas situações, mas é a maior hipocrisia que a gente pode ver. Né? Que a gente quer mudança, clama por mudança e a gente não faz a nossa parte. Né? Então, eu ouvi uma frase que eu achei interessante. Tudo que você tiver vergonha de contar para alguém, não faça. Boa? Tudo que você tiver vergonha de contar para alguém, olha, tu não sabe, hein, cara? Nossa, na madrugada eu fico só passando trote, eu fico só hackeando e-mail, eu fico só, né? Tipo, tu tem vergonha? Não faz. Tem vergonha de contar? Fica no segredo? Tem vergonha de contar que você é viciado em pornografia? Não faça. Né? Então, tudo que você tiver vergonha de contar para alguém, nem faça. Adote essa frase para você. Eu vou te explicar o porquê. Abre a Bíblia em Filipenses 2, versículo 12. Filipenses 2, 12 e 13. Diz assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Põe em ação a salvação. Trabalhe a salvação de vocês. É um verbo. Requer energia, requer compromisso. Ponha em ação. Por quê? Porque nós somos seres triunos. Nós somos corpo, alma e o que mais? Espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. E então, porque eu sou corpo, alma e espírito, muita coisa eu preciso entender acerca da minha pessoa. Quando eu tomo a taça da salvação, o que é instantaneamente salvo é meu espírito. O meu espírito, ele é instantaneamente renovado, ele nasce de novo, novinho em folha. Todo o pecado que eu cometi no passado, Deus apaga tudinho eles, nem deles ele se lembra mais. E eu nasço de novo, meu espírito é renovado. Agora, o meu corpo e a minha alma não. O meu corpo e a minha alma precisam de constante vigilância e transformação. E o corpo e a alma são seres extremamente egoístas. Eles competem até um com o outro.
Olha que louco isso. O corpo físico tem apetites. Ele tem desejos da carne, né? Que você não quer que o seu corpo dirija a sua vida. Você vai acabar muito mal. Se você deixar que os desejos da carne, os apetites do seu corpo dirijam a sua vida, você vai acabar muito mal. O corpo não se importa com a alma. O cara tá lá, ele é casado, tem sua família, ele vê uma mulher bonita dando mole para ele, o corpo dele grita, nossa, que mulher bonita tá dando mole para mim, eu quero. E aí ele vai e trai a esposa. Ele não está preocupado como ela vai ficar, os sentimentos, alma são sua mente, seus sentimentos, ok? Ele não está preocupado como a família dele vai ficar depois, ele nem como ele vai ficar, porque depois, né, nenhuma mentira fica encoberta por muito tempo, Deus vem e revela tudo. Se a mulher foi de Deus e de oração, então tá frito, vai ser pego rapidinho. Então, o que acontece? O corpo não está nem aí para a alma. Eu não me importo, alma, como você vai se sentir. Eu quero transar com quem eu quiser. Entendeu? O corpo faz isso. Você não quer o corpo dirigindo sua vida. Depois você tem a alma, que é a sua mente. São seus sentimentos, são seus pensamentos, são suas sensações. Você não quer que as suas emoções também dirijam sua vida. Imagina se o sentimento de preguiça dominasse você. Ele que manda agora. Você não vai trabalhar, você não faz mais nada, né? Vai morrer de fome. Então, as suas emoções, a sua alma não está preocupado com o seu corpo, porque a sua alma, ela pode dizer para o seu corpo bem assim, eu estou muito depressivo hoje, eu vou tirar minha vida e não estou nem importando se você vai se machucar, se você vai morrer. É o que eu quero. E as pessoas cometem suicídio. É a alma governando a vida. São os sentimentos daquele momento que não se importam com o corpo. Agora o espírito é a tua única parte que se parece com Deus. Quem você quer governando sua vida? Não vi. Que o seu espírito governe sua vida, amém? Mas para que o meu espírito governe, ele precisa liderar. Liderança significa influência. Se o meu corpo tem maior influência sobre a minha vida, eu não vou estar caminhando para um lugar bom. Se a minha alma tem mais influência sobre a minha vida, eu não vou estar caminhando para um lugar bom. Eu preciso que o meu espírito, eu fortaleça o meu espírito na casa de Deus. Eu fortaleço o meu espírito com relacionamentos embasados na casa de Deus, com pessoas de Deus. Eu fortaleço o meu espírito nos conectos nas nossas células. Você fortalece o seu espírito. Você fortalece o seu espírito com oração, com leitura da palavra, amém? É assim que isso acontece. Então, o seu corpo e a sua alma estão em processo de libertação. Deus tem planos para nós, Ele não quer que você fique nisso por muito tempo, Ele quer te libertar. Depende mais de nós. Amém? Amém. Então, olha o que diz Romanos 8:5. Romanos 8:5 diz assim: quem vive segundo a carne tem mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então vamos ter a mente voltada para o Espírito, amém? Amém. Então a segunda taça é a promessa onde acontece a nossa transformação. Eu diria que é a taça da transformação. É onde eu obtenho duas coisas extremamente importantes. Eu obtenho vitória sobre o pecado e cura para as minhas feridas. A segunda taça, se você estiver anotando, anote aí. A segunda taça, a taça da promessa, a taça da libertação, que Deus tira o Egito de dentro de nós. É essa taça que te dá vitória sobre o pecado e cura das suas feridas. Vamos ver como é que acontece a vitória sobre o pecado e a cura das feridas? Olha lá, Romanos 7:21. Romanos 7:21 diz o seguinte: Assim encontro esta lei que atua em mim. Quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos meus membros, no meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Aí Paulo diz: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De modo que com a mente
eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Então, Paulo fala que ele está no mesmo barco que nós, lutando contra isso. Então, o pecado representa aquilo que eu faço para mim mesmo. São as minhas escolhas, meus hábitos, meus vícios, minhas atitudes erradas. Tudo isso envolve, né? Eu que decido. E o diabo quer que a gente viva nessas sombras. Que a gente nunca venhamos a confessar. Porque ele sabe o que acontece em 1 João 1,9. Põe lá, Thaís, para nós. 1 João 1,9. O que diz? O diabo conhece essa passagem. E ele sabe o poder dessa passagem, o quão real é essa passagem de a gente praticar o que essa passagem diz. Olha lá. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Tudo que eu tenho que fazer é o quê? Confessar. Então o pecado, você vence o pecado quando você confessa. Quando você traz ele para a luz. Você desmascara ele. Você fala com Deus. Deus te perdoa. E aí você exerce vitória sobre o pecado. Essa é a taça. Segunda taça. Tem a parte nisso, não tem? Deus se encarrega do perdão. Eu me encarrego da confissão. Vou repetir. Deus se encarrega do perdão. Ele te perdoa. Mas eu me encarrego da confissão. Amém? Então, se você quer ser genuinamente liberto e viver a terra prometida para você, você precisa confessar. Segundo ponto, cura das feridas. As feridas já é diferente. O pecado, Deus perdoa. Agora, as feridas é o que os outros fazem comigo. No pecado, eu que me prejudico, pecando. E agora, as feridas, eu sou vítima. É um abuso que eu sofri, talvez uma tragédia que eu vivi, um trauma que me ocorreu, que fizeram feridas em mim. E se eu não lidar com as minhas feridas, eu também nunca vou viver o potencial de Deus e vou ficar patinando nessa segunda taça por muito, muito, muito tempo. Então eu preciso aprender a exercer vitória sobre o pecado confessando, e eu preciso ter vitória sobre as minhas feridas. Mas como que eu consigo vitória sobre as feridas? Boa pergunta. Sabe de uma coisa? Esse é o plano do capeta, que você nunca tenha vitória sobre as suas feridas. O diabo, ele pensa o seguinte: ele já tomou da taça da salvação, ele já não vai mais para o inferno comigo, mas também agora... Ah, conseguiu? Não esquece, já passou o momento. Obrigado. A gente deixa pro final então, tá? Fica pro final. Guarda ele aí. Então assim, a cura das feridas. O diabo, ele pensa o quê? Olha o plano do capeta. Ele pensa assim: pô, ele já não vai mais para o inferno comigo, que ele tomou a taça da salvação. Então ele vai querer te fazer de tudo para que você não seja liberto. Porque ele sabe que se você for liberto, você vai conhecer seu propósito. Se você conhecer o seu propósito, viver seu propósito, aí sim você se torna uma grande ameaça para a vida dele, para o reino dele, para os planos dele. E aí você exerce o que ele mais tem medo, que é a sua identidade, e vive aquilo que Deus te chamou para viver. Então, ele tenta te deixar preso. Você fica com aquela sensação de vítima. Você morde a isca da ofensa e não solta ela. E aí ele fica lá, só te puxando para ele. Você vai para perto de Deus, como você está mordido na ofensa, ele te puxa de novo. Você está com aquela sensação de vítima. Você está com aquela sensação de que viveu um trauma. E você não se liberta disso. E se você não se libertar disso, o diabo vai acabar com o seu potencial. Então, você precisa disso, amém? Amém. Amém. Então, como que você faz isso? Primeiro, você não pode dar lugar para o diabo. Olha o que diz Efésios 4, 26. Efésios 4, 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem sua ira antes que o sol se ponha. 27. Não deem lugar ao diabo. Então a gente não pode dar nenhuma brecha para ele. Eu estou numa pegada assim que eu não quero dar nem um milímetro para ele na minha vida. Nem um milímetro. Quando eu vejo
Opa, já vou pegar aqui, já vou fechar isso aqui, já vou detonar ele aqui, já vou orar aqui, já vou jejuar acolá, porque eu não quero dar nenhum milímetro de legalidade para ele na minha vida, na vida da minha família. Eu queria que você se analisasse agora. Será que eu estou dando alguma brecha na minha vida? 10 segundos para sua reflexão. Será que tem alguma coisa que eu estou fazendo, que eu estou dando uma legalidade, eu estou dando alguma brecha para que ele atue em mim? Porque se ele atuar em você, você não vai se libertar e você não vai viver o que Deus tem para você. Sua libertação depende de 3 coisas. 3 coisas. Depende de Jesus, depende de você e depende de pessoas, que é onde eu quero chegar na pergunta que eu fiz. Como que você se liberta das suas feridas? Depende de pessoas, depende de Jesus e depende de você. Quem lembra a história de Lázaro? Irmão de Marta, irmão de Maria. O que aconteceu com Lázaro? Nesta capitinga, morreu. Lázaro morreu. Lázaro morreu. Jesus chegou lá na cidade onde Lázaro estava morto, em Betânia. Chegou no sepulcro de Lázaro. O que Jesus fez? Tirem a pedra. Quem que tirou a pedra? Pessoas. Sua libertação, sua cura, sua transformação depende de pessoas. Pessoas tiraram as pedras. Depois disso, Jesus disse: Lázaro, vem para fora. As palavras de Jesus geraram vida dentro de Lázaro e fez com que um cara que estava morto há 4 dias, cheirando mal, em decomposição, voltasse à vida. Quando ele saiu da caverna, quando ele saiu da tumba, ele estava todo enrolado em faixas, como uma múmia, saiu assim. Aí Jesus disse: tirem as faixas dele e deixem ele livre. Tirem as faixas dele e deixem ele livre. Como que eu me liberto? Preciso de Jesus e de pessoas. Alguém precisa remover a pedra, que às vezes eu estou tão cego no meu erro, eu não enxergo. Eu preciso de alguém, vem e remova para mim. Filho, olha essa ferida tua aí, olha esse trauma teu aí, para de viver assim, para de se fazer de vítima. Às vezes é o pecado, eu preciso de alguém vir, cara, olha como você está pecando, olha a tua vida. E aí alguém tirou. Beleza, eu ouvi a voz de Deus, agora a voz de Deus vai entrar no meu coração, porque alguém removeu a pedra. Ela entra, me gera vida de novo, mas eu ainda estou meio preso, né? Saio que nem múmia, igual Lázaro do túmulo. E aí Deus manda pessoas abençoadas, irmãos que te amam, para vir e remover isso de você. Amém? Tem um ditado que diz assim: mostre-me seus amigos, que eu te mostrarei o seu futuro. Os seus amigos estão tirando a pedra ou estão colocando mais pedra sobre você? As suas amizades estão removendo as faixas ou estão amontoando mais para você? Mostre-me seus amigos, que eu te mostrarei o seu futuro. Olha o que diz 1 Coríntios 15:33. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Se eu quero ser liberto, preste atenção nas suas associações. Com quem você está andando? São pessoas que vão te ajudar a viver o melhor de Deus ou vão te atrapalhar a viver o melhor de Deus? É necessário renúncia. A Bíblia fala que se nós formos amantes do mundo, não dá para amar o mundo e amar a Deus. Tem uma diferença, muita gente confunde. Tem 2 passagens. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É diferente de odiar o mundo no outro versículo. A palavra mundo, no versículo de João 3,16, que Deus amou o mundo que enviou seu filho, mundo significa grupos étnicos, pessoas de todas as tribos e nações. No outro versículo que Jesus fala que não tem como amar a Deus e amar o mundo, a gente tem que odiar, não pode ser amante do mundo, amante de Deus. Enfim, essa palavra mundo significa o sistema mundano. A vida de pecado. O Egito. Amém? Amém? Então eu preciso escolher bem com quem eu vou andar. Quero que você repita comigo. Relacionamentos são fatores determinantes. Então, quando eu peco, eu preciso de confessar. Agora, para as minhas feridas, eu preciso de pessoas. Amém? Olha o que diz Provérbios 28:13. Vamos ver a palavra para a gente entender melhor. Provérbios 28:13.
Quem esconde os seus pecados? Mas quem confessa e os abandona? Quando Jesus encontrou com uma mulher pecadora, ele disse para ela: aquele que não tem nenhuma pedra, né, nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Né? Jesus falou isso. E aí as pessoas foram embora, desistiram de apedrejar aquela mulher. E aí Jesus disse para ela: vai e não peques mais. Ok? Então, você confessa o seu pecado e você abandona. Quando você confessa e abandona, você encontra o quê? E a misericórdia de Deus te restaura. Amém? Então eu preciso disso. Deus me perdoa, Deus me purifica. Mas Ele não garante que eu não vou fazer de novo. Quem que garante, o que garante que eu não vou fazer de novo? Jesus falou para a mulher: vai, não peques mais. Mas Jesus não foi atrás dela para ver se ela ia fazer, ficou monitorando ela, ficou olhando o WhatsApp dela. Jesus não fez nada disso. O que garante que eu não vou pecar mais? Tiago 5,16. Portanto, confessem seus pecados só para Deus, uns aos, orem uns pelos, para serem, a oração de um justo é? Então, para que eu possa ser curado, antes. Para que eu possa ser curado, eu preciso confessar o meu pecado, não só para Deus. Não existe negócio, não, pastor, eu estou lidando com Deus direto. Aqui é sintonia fina, banda larga, 50 mega, high speed. Eu não preciso falar para ninguém dos meus erros. Eu falo direto para Deus e Ele me ouve. Amém. Ele te ouve, Ele te perdoa. Mas se você não tiver alguém para andar com você do teu lado, para te checar, para saber se você está ok, para você abrir seu coração, você não vai ser curado. Nada garante que você não vai fazer de novo. É legal, a gente precisa de pessoas, amém? Precisamos ser honestos e ter transparência, amém? Aqui a nossa igreja é uma igreja de amor e aceitação. Você é amado do jeito que você é. Sendo que a gente te ama muito, a gente quer te ajudar a vencer e a chegar a viver todas as promessas de Deus. Vocês já viram, outro dia eu estava brincando, fuçando uns vídeos na internet, eu vi os anticorpos, como que eles funcionam no corpo humano. Eu falei, nossa, isso se encaixa direitinho com a pregação de hoje. Muito interessante. Eu não sei se vocês já viram, quando entra um vírus no seu corpo, o que é um vírus? É um intruso, né? Ou uma bactéria ruim, ela é uma intrusa. Você come uma comida ruim que tem bactéria, é um intruso. O que o seu corpo começa a fazer? A partir do momento que o seu corpo identifica que tem um intruso no seu organismo, vem os anticorpos. E vem de batalhão. Né? Vem de batalhão, começa a se juntar, eles vêm se aglomerar, parece um exército, vem vindo e começa a combater a bactéria, combater o vírus que está te fazendo ficar doente. Então a igreja tem vários anticorpos. As células, os connects, são pessoas que nós somos anticorpos um para o outro. Eu preciso do Marcelo, o Marcelo precisa de mim. Nós somos anticorpos um para o outro. Quando vem uma coisa esquisita, a gente confessa. Um outro começa a orar. Não é assim, irmão, eu estou fraco, irmão. Irmão, eu estou sofrendo tentação, estou sofrendo perseguição. A gente tem um grupo de oração no WhatsApp da igreja, é impressionante. Botou lá e começou a orar. Eu passei isso, eu vivi isso quando eu estava na Malásia. Fui participar de uma conferência na Malásia, fiquei muito doente. Comi uma comida ruim, os intrusos vieram com tudo. Fiquei com febre, delirando a noite inteira, tremendo, passando mal, e para piorar, tinha um cara da Nova Zelândia, Maori, aqueles caras que ficam... Tinha um cara desse deitado do meu lado, roncando pra caraca. E eu ardendo de febre, tentando dormir, tentando que a noite passasse mais rápido, e o cara... Ai, meu Deus... Eu nunca mais divido o quarto com ninguém. E aí, eu passei o WhatsApp para a galera da igreja. Intercessores, ora. Passei para minha mãe, que é intercessora. Gente, ora por mim. Estou passando mal, não estou bem. Eu tinha uma reunião super importante com um pastor agora, que é o nosso pastor, que supervisiona o Brasil. Eu queria aproveitar a conferência, gastamos uma nota preta para ir até lá. Então, assim, eu queria absorver o melhor. A galera começou a orar. Quando deu 7 horas da manhã, eu desci para tomar café, não tinha mais febre.
A igreja é o melhor anticorpo que você precisa. Ainda fiquei meio zoadinho durante o dia, mas no outro dia eu já não tinha mais nada. Aí eu fiz minha parte também, né? Tomei uma cartela de Mosec. Mas ó, os anticorpos da igreja, aleluia, amém? Então, se você quer aumentar o número de anticorpos no seu sistema imunológico, tenha bons amigos, amigos que ouvem a voz de Deus, amigos que vão orar por você, amém? Aleluia. Então, vou te dar mais outras 3 formas práticas para a gente encerrar essa pregação dessa noite, para como você adquirir anticorpos. A primeira que você precisa é batismo nas águas. Se você ainda não foi batizado nas águas e confessa Jesus, esse tem que ser um objetivo seu. Em maio nós vamos ter batismo nas águas aqui na igreja e eu e a nossa equipe adoraria batizar você. Então, o batismo nas águas, ele não te salva. Não é a taça da salvação. Você já tomou ela, você já está salvo. Ele não salva ninguém. Assim como esse anel, essa aliança que eu uso, não me faz casado. Qualquer um pode botar uma aliança e não ser casado. A aliança por si só, o anel por si só, não fala, ele só demonstra. Quando eu uso essa aliança, ela não me faz casar, mas ela demonstra, ela conta para todo mundo que eu... Só deu para entender? Que eu sou casado. Assim como o batismo nas águas não me salva, mas ele conta, assim como a minha aliança, para todo mundo que eu sou de Deus. Então, a minha aliança é uma declaração externa do meu compromisso com a minha esposa. O batismo nas águas é uma declaração pública do seu compromisso com Deus. Então o inferno olha, esse cara já tem a marca. Esse cara, essa mulher, essa mina, ela já foi batizada, então ela já tem ali, né, um compromisso com o próprio Jesus. Então o batismo declara que o príncipe desse mundo, declara para o príncipe desse mundo, que é o diabo, que você tem um compromisso com Deus. Amém? E por que não se batizar? Olha lá, Atos 2,41, rapidinho. Os que aceitavam a mensagem foram? Naquele dia houve um acréscimo de cerca de? Atos 8,12. 8,12. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e o nome de Jesus Cristo, creram nele e foram tantos homens como mulheres. Amém? Batismo não é só para homem nem só para mulher. Agora vai o versículo 13, 8,13. Olha que interessante o próximo. O próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Filipe por toda parte, observando e maravilhado os grandes sinais e maravilhas. Tá, mas quem é Simão? Pedro. O próprio Pedro se batizou. Né? Pedro também se batizou. Né? Aqui ele vai meio que flashback. Né? Pedro também se batizou quando ele creu na época de Jesus, quando ele ainda estava na terra. Então, eu preciso me batizar. Jesus batizava, Jesus foi batizado, amém? Então, segundo ponto, se associar a uma igreja local. Se você não está enraizado numa igreja local, você precisa se enraizar na igreja local. Quantos anticorpos você vai ter na igreja local? Lembra da minha história? Quando eu postei no WhatsApp, quantas pessoas começaram a orar por mim, eu melhorei. A gente vive isso direto. A gente precisa da igreja. A igreja é um lugar onde eu vou encontrar proteção, onde eu vou encontrar refrigério, onde eu vou encontrar pessoas que vão me amar, não vão me julgar, vão orar por mim, vão me ajudar a viver o meu potencial. Você encontra uma família de Deus. Amém? Então, existem várias igrejas boas. Se a C3 não é sua cara, amém. Mas tem muita igreja boa, você pode achar uma, você precisa de uma igreja. Você tem que ter um compromisso de achar uma igreja onde você se sinta parte, se sinta em casa e você possa viver o melhor de Deus para a sua vida, amém? Amém? Terceiro e último ponto é estar plantado num connect, numa célula.
Nós falamos no nosso Discovery Track, eu não consigo entender como é que tem igreja que é contra a célula, que é contra o Connect. Se a igreja primitiva, no livro de Atos, quando começou, eles se reuniam de casa em casa. Eles partiam do pão nas casas, eles falavam de Jesus nas casas, faziam estudos nas casas. Então, é de Deus esse negócio. Então, o Connect é um lugar para você ter relacionamentos saudáveis, encontrar proteção e crescimento. Amém? Deixa eu chamar a banda aqui. Não. O vídeo só na hora de ir embora, tá? Que ela mata o momento espiritual. Perdeu? Então não tem problema. A galera vem em casa. Aleluia. Eu queria que nesse momento você pudesse fechar os seus olhos, abrisse o seu coração. Se você ainda está patinando nessa segunda taça, saiba que você não vai viver a terceira nem a quarta enquanto você não for liberto. Tem muita gente que tem dons, que tem talentos. Tem muita gente que adoraria estar servindo num nível mais alto. Mas porque ainda tem muito do Egito ainda em você, você não está apto para fazer certas coisas para Deus. Mas Deus quer te ajudar a se libertar. Deus quer te ajudar a acelerar esse processo. E ele já grita como ele gritou: Lázaro, sai para fora. A palavra dessa noite talvez tenha tirado a pedra dos seus olhos, do que tampa o seu coração. Talvez você consiga enxergar mais claro agora onde você está errando, onde você está pecando, o que você precisa de mudança, de transformação. Jesus é aquele que quer te libertar por inteiro. Talvez você está permitindo que o seu corpo guie sua vida. Talvez você está permitindo que o seu corpo te guie, te lidere, te leve para caminhos aonde você não quer. Ou talvez é sua mente frustrada, depressiva, que está te levando aonde seu espírito não quer. O seu espírito quer Deus. E é hora de você fortalecer ele nessa noite. É hora de você falar para o corpo e para a sua alma quem é que manda. E quem é que manda é o teu espírito fortalecido em Cristo Jesus. Quem é que manda é o seu espírito conectado com o Espírito Santo, conectado no coração do Deus vivo. Deus tem planos de paz, não de mal para você. Ele tem planos para te dar um futuro, uma esperança. As promessas de Deus são sim e amém em Cristo Jesus. Ele está com os braços estendidos, ele não desistiu de você, mas ele precisa que você dê uma ação, que você dê um basta, que você se esforce, que você faça a sua parte, que você se posicione para que você saia não só do Egito, mas do Egito saindo de você. E você já sabe o caminho. Pecou, confesse a Deus, confesse uns aos outros e seja 100% curado. Nenhum de nós estamos isentos de pecar. Nós vamos pecar, mas o poder do pecado não vai mais te dominar. Se você tem tido dificuldade nessa área, você se identificou com essa mensagem e fala: pastor, esse sou eu. Há muito tempo eu estou patinando. Pastor, eu reconheço. Eu queria orar por você nessa noite. Eu vou pedir para você ser corajoso e que você venha até aqui na frente.
Todos podem ficar de pé nesse momento, por favor. E você que se sente preso e gostaria de fato dar uma reviravolta e fala, olha, de agora em diante, vem mais para frente para dar espaço para as pessoas, pode vir. Agora em diante, pastor, eu quero, sabe, engrenar. Você precisa adquirir novos hábitos. Novos hábitos. Novos hábitos. Se você não esteve na nossa aula hoje do Discovery Track, mês que vem de abril, aula 2, segundo domingo de abril, você não pode perder. Nós vamos falar sobre os 4 hábitos que te ajudam a sair dessa inércia. Aleluia, Jesus. Glórias a ti, Pai. Queria que toda a igreja estivesse orando. Vem Espírito Santo, vem Deus Todo-Poderoso. Tu é aquele que realiza o milagre em nós. Tu é aquele que realiza tanto querer, Senhor Deus, como efetuar. Tu é aquele que nos capacita. Tu é quem nos capacita, Senhor. Nós sozinhos não conseguimos tirar o Egito dentro de nós. Nós precisamos tomar da taça da libertação. Nós precisamos engrenar no processo onde nós seremos livres e livres por completo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Talvez alguns de vocês tenham que cortar alguns relacionamentos. Talvez você já vai vir na tua mente. O Espírito Santo vai colocar pessoas na sua mente que não estão te agregando, não estão tirando obstáculos, estão colocando obstáculos e te impedindo de viver seu potencial. Corta esses relacionamentos, corta, vive para Deus, faça as renúncias, os sacrifícios necessários. Deus tem um plano maravilhoso para você e nada nesse mundo vale a pena você colocar na frente disso. Aleluia, Jesus. Glórias a ti, Pai. Sopra sobre o teu filho nessa noite. Enche ele, Senhor. Dá a ele, Senhor Deus, o que ele precisa. Capacita, Senhor. Capacita, Senhor. Capacita, Senhor. Capacita, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Capacita teu filho, Deus. Capacita, Senhor. Oh, enche, Senhor, com teu Espírito, Senhor. Dá ele força, garra. Aleluia, Jesus. Aleluia. Sabe que você é bem-vindo aqui, Gabriel. Você encontrou uma casa, uma família que você pode fazer parte. Você não vai ser julgado, vai ser amado. Aleluia, Jesus. Vem sobre o meu amigo Gabriel nessa noite. Aleluia. Que o Espírito de Deus governe a vida dele. Vem, Jesus. Toca, Pai, sobre cada um aqui presente, cada filha tua, cada filha tua, cada filha tua, cada filha tua, cada filho teu, Deus. Libertação. Libertação. Libertação, Jesus. Aleluia. Nessa noite você vai receber como se fosse um boost de Deus. É o Espírito de Deus que realiza em você o desejo e ele te capacita. Mas faça a sua parte. Faz a sua parte. Amém, Jesus. Glórias a ti. Glórias a ti, Jesus. Aleluia, Jesus. Nós te amamos, Espírito Santo. Que os teus filhos vivam o máximo do potencial que o Senhor tem para eles, Pai. Que os teus filhos vivam uma vida de propósito e uma vida de impacto. Que eles não sejam mais sabotados pelas feridas e pelos traumas. O Senhor remova agora toda sensação de vítima. Em nome
nome de Jesus. Que cada um aqui possa encontrar dentro da igreja pessoas que vão ajudá-las a remover as tiras, remover as faixas, remover as pedras e tudo que impede esses filhos teus e filhas tuas de viverem o teu melhor, Pai. Que nossa igreja possa caminhar rumo à terra prometida, rumo a Canaã, livres de toda a influência do Egito nas nossas mentes. Muda a nossa mente, Pai. Muda nossas atitudes, muda o nosso coração. Nós queremos caminhar como homens livres, livres da influência do pecado, livres da influência desse mundo, livres, Senhor Deus, desse jeitinho brasileiro maldito. Que nós possamos, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome, viver a cultura do Teu reino, pensar de acordo, alinhado com os Teus pensamentos, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glórias a Ti. Só mais uma coisinha que eu queria fazer antes de encerrar nosso culto. Pedir para vocês voltarem aos seus lugares. Deixa Deus continuar trabalhando no seu coração. Eu queria dar oportunidade para talvez para Jesus, que nunca entregou sua vida a Ele, o seu futuro nas mãos dele. Às vezes a gente fala, meu futuro está nas mãos de Deus. Mas você nunca de coração, intencionalmente, conscientemente fez isso. E gostaria de fazer nessa noite. Eu queria que você levantasse sua mão bem alto. Se há alguém aqui que gostaria de receber Jesus em sua vida, em seu coração, pela primeira vez, queria que você levantasse sua mão. Enquanto estão todos os olhos fechados, ninguém está olhando, é você e Deus. É você que vai dizer para Ele, Pai, eis-me aqui, eu quero. Ou talvez você se enquadra num outro cenário. Ou talvez você já entregou sua vida para Jesus há um tempo atrás, mas o seu coração se esfriou e hoje é tempo de voltar. Hoje é tempo de voltar para Deus. E hoje você gostaria de retornar para a casa do Pai, retornar para os braços do Pai. Eu queria que você também levantasse sua mão bem alto. Eu queria orar por você. Amém. Já vi tua mão, pode baixar. Mais alguém? Talvez é a primeira vez. Ou talvez você quer voltar para Jesus. Ou talvez você ainda se enquadra num outro cenário. Você não tem certeza que se você morrer hoje, você vai para o céu. Você acha que vai para o céu? Ah, pastor, sou uma pessoa boa, não faço mal para ninguém. Que bom que você é uma pessoa boa. Mas ser uma pessoa boa não te leva para o céu. Nós vimos que é o sacrifício de Cristo e não o nosso. Se você não tem certeza se você vai para o céu ou não quando você morrer, o Espírito Santo sela essa certeza quando você entrega a sua vida a Jesus. Então, se você se enquadra em qualquer um desses três cenários, você gostaria de receber Jesus na sua vida pela primeira vez, você nunca fez uma oração de entrega, ou talvez você já fez, seu coração se esfriou, você mordeu a isca da ofensa, se afastou de Deus, se afastou da igreja e gostaria de voltar. Ou talvez você não tenha certeza, se você morrer hoje você vai para o céu. Eu queria orar por você. Mais alguém? Mais alguém nessa noite? Levanta sua mão, nós já estamos encerrando, mas eu não queria terminar esse culto sem te dar essa oportunidade. Nesse momento você sente teu coração batendo forte e sua mente lutando com o seu coração, dizendo, olha, coração, você não precisa ouvir essa voz não. Depois você faz isso em casa, depois outra hora. Mas Deus fala, a hora é agora. Eu estou te chamando agora, não deixe para depois. Se esse é você, levanta sua mão, queria orar por você, amém? Mais alguém nessa noite? Já vamos encerrar. Queria que todos olhassem para cá agora. Como nós somos uma família, nós vamos orar juntos, amém? Então, se você puder repetir essa oração comigo, ou se por algum motivo você acha que deveria ter levantado a mão e não levantou, faça essa oração de coração que Deus ouve, amém? Querido Deus, nessa
nessa noite, eu abro meu coração, e te recebo, como meu Senhor, e o meu Salvador. Escreve o meu nome, no livro da vida. Me ajuda a caminhar contigo. Me recebe em teus braços. Eu renuncio o inimigo. Me peço perdão por tudo que fiz de errado. E quero andar contigo a partir de hoje. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Que Deus possa te dar uma semana de vitória, uma semana abençoada. Que a graça, a benevolência de Deus seja sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, sobre tudo onde você for colocar suas mãos. A presença de Deus possa tocar e abençoar. Amém? Vai rolar aquele vídeo lá ou não? Não rolou? Amém. Uma boa semana, que Deus te abençoe.